Muito bom dia a todos os que estão, todos e a todas que estão aqui conosco presencialmente para o início da nossa Escola Bíblica Dominical e também para o culto de louvor e adoração que vamos ter a seguir. Bom dia também para quem nos está a seguir através das redes sociais. Sabemos que é uma comunidade importante e cada vez maior, então vamos, antes de mais, pedir ao nosso Deus orientação, sabedoria, para que nos guie, nos oriente ao longo desta manhã. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos estar na Tua casa, quer fisicamente, presencialmente, quer também através dos meios tecnológicos que colocas à nossa disposição. Obrigado, Senhor Deus, porque cada um de nós o pode fazer, porque em liberdade nós acreditamos que Tu és Deus soberano, todo-poderoso, Senhor, Salvador, e também que está interessado em dar-nos uma vida com propósito a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque nos juntaste nesta hora, nesta manhã. Obrigado porque, apesar de geografias diferentes, nós estamos com o mesmo espírito, antes de mais, com o espírito de pedido de perdão pelos nossos pecados. A Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Então, Senhor, com este sentimento que Tu nos conduzas nesta manhã, sabemos que nada somos, sabemos que nada valemos a não ser por Ti. Sabemos que fomos criados por Ti, para Ti. Então, Senhor, com esta predisposição para sermos aquilo que Tu queres, que nós possamos abrir as nossas mentes, liberta de nós qualquer outro interesse, qualquer outra intenção, qualquer outro propósito que não seja nesta manhã, nós focarmos-nos naquilo que Tu queres para cada um de nós. Não importa o outro, não importa o passado, importa cada um de nós neste momento e a sua firme disposição para ser cada vez mais como Tu queres. Te pedimos por aqueles que estão em sofrimento, te pedimos por aqueles que não podem estar connosco, quer presencialmente, quer através dos meios tecnológicos. Te pedimos por aqueles que estão em sofrimento. Nesta manhã, te pedimos especialmente pela nossa irmã Esmeralda, que está no hospital, que Tu nesta hora a acompanhes, que Tu lhe des o consolo e as melhoras físicas que ela certamente espera. Sabemos como ela gostaria de estar aqui connosco, mas sabemos também que a doença a está a impedir. Então, Senhor, que Tu sejas com a nossa irmã Esmeralda, que Tu sejas também com os médicos que a estão a tratar e que todos possam contribuir para que em breve possamos ter a irmã Esmeralda aqui connosco de novo. Sabemos que há outros irmãos e irmãs que estão em sofrimento, sabemos que estão com doença, sabemos que estão com problemas de relacionamento, com problemas financeiros. Tu sabes da vida de cada um, Tu sabes do sentimento e das dificuldades, mas também sabemos que Tu próprio prometeste que no mundo nós teremos aflições, mas disseste-nos para nós termos bom ânimo porque Tu venceste o mundo. Então, Senhor, com este sentimento, nós queremos entregar-Te um culto que seja para a Tua honra, que seja também do Teu agrado. Que Tu nos acompanhes, nos dês sabedoria nesta manhã, não só àqueles que estamos aqui, àqueles que nos estão a acompanhar, também àqueles que gostariam de estar aqui connosco e não o podem fazer, e também àqueles que ainda estão a caminho desta casa de oração ou de um computador. Tu, Senhor, sabes de cada uma das vidas, que Tu nesta manhã toques de acordo com a Tua vontade na vida de cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Então vamos agora sim, e agora que nos estamos a reabituar ao modo presencial, esta Escola Bíblica Dominical nunca foi um monólogo, nunca foi algo só daqui para aí, é uma escola dominical produzida em conjunto. Então sintam-se à vontade para participar e assim podermos construir todos juntos uma escola bíblica dominical que seja útil para nós e também para louvor ao nosso Deus. Portanto, por favor, vão comunicando e vão contribuindo para que esta escola bíblica dominical possa ser boa para todos nós. Estamos a aproximar-nos do final do estudo do livro de Lucas. Então, o Evangelho do médico amado, como é referido na Bíblia. Bem-vindos a todos aqueles que vão chegando. Sintam-se bem connosco. Estamos no capítulo 24 de Lucas. Então, eu vou pedir, antes de mais, que todos nós possamos abrir as nossas Bíblias. Alguns de vós certamente terão a Bíblia em formato papel, outros terão em formato aplicação no telemóvel ou no computador. Sintam-se à vontade. O que importa é que possamos estar com o nosso texto bíblico bem à frente. Esta é a penúltima lição, quem diria, ao fim de 6 meses de estudo ininterrupto
nem a Covid nos empatou, nem a pandemia nos fez desistir. Então, ao fim de 6 meses, se calhar já não se lembram o que estavam a fazer há 6 meses. Se calhar há 6 meses estávamos todos confinados ainda, não é? Mas ainda assim estávamos a estudar o Evangelho de Lucas. Então, Lucas, agora no capítulo 24, é o último capítulo do Evangelho de Lucas. Estamos, e hoje vamos, sobretudo, estudar os versículos que vão do versículo 18 ao versículo 31. Então, se puderem ir abrindo as vossas Bíblias, Lucas capítulo 24, versículos 18 a 31, nós vamos procurar cumprir então o plano dos 45 minutos que nos propusemos. Vamos procurar então todos juntos estudar estes versículos. Hoje vamos estudar uma passagem que é muito curiosa, como vamos ver, é uma passagem relativamente conhecida. Estamos no pós-ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus então já ressuscitou e vamos então ver quais são alguns dos acontecimentos imediatamente a seguir à ressurreição do Senhor Jesus. Estamos, portanto, a aproximar-nos do final. Na próxima semana será a última lição e vamos estudar a lição que tem como título Enviados. Por hoje estamos na lição que tem como título Revelado. O tema que nos vai orientar é então Jesus revela a sua identidade aos que o buscam. Eu repito, Jesus revela a sua identidade aos que o buscam. Para os irmãos que estão aqui presentes, eu estou a apresentar uma imagem que certamente será familiar. Eu não sei se todos vós gostam de banda desenhada, mas certamente associam uma imagem destas àqueles momentos em que na banda desenhada, quando aparece este símbolo, significa o quê? Uma ideia, fez-se luz, não é? Tive uma ideia. Eu não sei, e gostaria da vossa participação, Eureka, não é? Exatamente, era o professor Pardal, não era? Nos livros da Disney, não é? O Tio Patinhas, eu não sei, o professor Pardal, não sei se é uma criação da Disney Brasil. Acho que sim, não sei, talvez alguns de vós que saibam mais nestas coisas. Sei que há algumas personagens que foram criadas no Brasil, como por exemplo o Zé Carioca, não é? O Zé Carioca não é uma figura original da Disney. Eu não sei se o professor Pardal é da origem da Disney, se é da Disney Brasil, mas nós que lemos muito dos livros, como nós dizíamos, os livros do Tio Patinhas, não é? Esta imagem estava muito associada àquele professor que tinha muitas ideias, que era o professor Pardal. Eu não sei se vocês já... qual é a área do conhecimento que vos é mais difícil de que surja esta... Eu vou já dizer qual é a minha. Na minha é a matemática, está bem? Esta lâmpada... sempre que é matemática, na minha mente nunca se acende muito. Eu sei que alguns de vós provavelmente estarão a dizer, não, essa é mais fácil. Qual é uma área em que normalmente para vós tem mais difícil de que esta luz se acenda? Línguas. Muito bem, isso mesmo. Estão a ver como nós somos diferentes mais? Estou a ver que vocês não têm dúvida nenhuma. Esta luz acende sempre, não é? Pronto, não têm dificuldade em nenhuma área, não é? Mecânica. A luz não se acende, não é? Ok. É nas finanças, não é? É? Pronto, exatamente. Portanto, é por isso mesmo que nós somos diferentes e, portanto, claro que estamos numa brincadeira, mas é só para introduzir o tema. Vamos ler Lucas capítulo 24 e versículo 31, está bem? Gostava que pudessem abrir as vossas Bíblias em Lucas capítulo 24 e versículo 31. Quem pode ler, por favor, em voz alta para que possamos começar o estudo da lição de hoje? Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Muito bem. Então os olhos deles foram abertos, os olhos se abriram. Esta expressão, os olhos se abriram, significa, obviamente, a compreensão. É um fenómeno que ainda, não, por muito estudado que esteja, desde há muitos anos, ainda não se conseguiu perceber exatamente como é que o cérebro funciona, como é que o cérebro, neste caso, aprende.
E cada vez mais estamos a chegar à conclusão que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, sem querer, obviamente, aqui entrar em questões que não têm a ver propriamente com esta escola bíblica dominical, mas há cada vez maior compreensão de que há estilos de aprendizagem. Alguns de vós que estão aqui certamente aprendem, por exemplo, decorando, não é? Se calhar alguns de vós preferem aprender decorando e depois reproduzem e, à medida que reproduzem, mostram que aprenderam. Outros, certamente, aprenderão melhor fazendo, escrevendo, não é? Outros aprenderão melhor descobrindo. Gostam de aprender por descoberta. Há, portanto, diversos estilos de aprendizagem. No entanto, sempre que nós aprendemos alguma coisa, acende-se uma luz. De alguma maneira, os nossos olhos ficam abertos. Do ponto de vista espiritual, sei que estou a falar nesta casa, para uma maioria que se calhar já pode dizer os meus olhos espirituais já foram abertos. Eu já compreendi o que Deus quer para mim, eu já compreendi que Deus é um Deus salvador, é um Deus que se disponibilizou a morrer por mim e, portanto, sei que nesta sala, presencialmente, estamos a falar para um público que já pode dizer, em termos espirituais, esta lâmpada já se acendeu na minha vida. Não sei se eventualmente algum de vós poderá ainda dizer, eu ainda estou à procura, ainda estou à espera que esta luz, que esta lâmpada se acenda na minha vida, que os meus olhos sejam abertos, mas sei que estamos online com, eventualmente, algumas pessoas que ainda não podem dizer isto, ainda estão à procura. Esta lâmpada espiritual ainda não se acendeu. Ora, é exatamente sobre isso que vamos falar nesta Escola Bíblica Dominical e qual é o impacto. Peço desculpa. Muitas vezes usamos a palavra impacto. Impacto e impact, dizem os entendidos, têm significados diferentes, não é? Impacto é quando, por exemplo, imaginemos uma bola a bater numa parede. Quando uma bola bate numa parede, exerce impacto, há um impacto, mas o que é que acontece à bola? Volta para trás. Agora imaginem que nós passamos essa mesma bola por uma superfície, por exemplo, de farinha ou qualquer coisa. O que é que acontece a essa bola? Vai transportar a farinha para longe, não é? Então aí não houve impacto, não é? Aí houve impact. Ou seja, o que é que aconteceu? Aconteceu que há de facto um movimento, mas que projeta. Ora, de alguma maneira é isso que deve acontecer com esta lâmpada aberta espiritual na nossa mente. Ou seja, isso deve ter impacto. Não só na minha vida, necessariamente a minha vida tem de mostrar esta luz que se acendeu, esta espiritualidade de olhos abertos, mas também isso tem de ter reflexo em relação aos outros. Será que nós nos relacionamos com os outros rigorosamente da mesma maneira? O facto de que esta luz se tenha acendido faz com que não tenha havido qualquer mudança na minha relação com os outros? O que é que o túmulo vazio, e é sobre isto então que vamos falar nesta manhã, qual é o impacto que o túmulo vazio tem na minha vida? Permitam-me que vos chame um pouco a atenção e procurei neste quadro resumir estes 3 dias que mudaram o curso da história da humanidade. Lucas fala, e é portanto o cronista, é o historiador do Novo Testamento. Lucas é por excelência aquele que nos proporciona mais detalhes sobre o início da vida cristã, da Igreja de Jesus, não só com o seu Evangelho de Lucas, mas também com o livro que ele escreveu a seguir e que diz, exatamente no seu prólogo, que é a continuação do Evangelho de Lucas, que é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Mas vamos recuar um bocadinho. Eu há pouco propus-vos que estudássemos do versículo 18 ao versículo 31. Já lemos o versículo 31, mas agora propunha que recuássemos um pouco, ainda no capítulo 24, mas a partir do versículo 13.
Nós temos, a partir do versículo 13, um curioso encontro entre Jesus e dois homens. E eles estão a caminho. Já vamos falar um bocadinho deste encontro de Jesus com estes dois homens, mas antes ainda gostava que recuássemos mais um pouco. E vamos mesmo para o início, no início do capítulo 24, para que não restem dúvidas em relação, e muitas vezes, e sobretudo nos últimos tempos, tem havido uma tentativa de que a Igreja cristã e o cristianismo seja impregnado com determinadas práticas que são do Velho Testamento, com determinadas práticas que são então dos judeus. É um movimento que não é novo, mas que tem ganho alguma visibilidade, sobretudo através das redes sociais. De facto, os chamados judaizantes, já no início da Igreja cristã, houve grandes conflitos exatamente para que a Igreja de Cristo se libertasse das lógicas do Velho Testamento. Sobretudo, obviamente não, o Velho Testamento também é a palavra de Deus, claro que toda a Bíblia é a revelação de Deus, claro que nós não vamos apagar, nem reescrever, nem recordar os versículos do Velho Testamento, nada disso, mas sabemos que Jesus inaugurou uma nova era, que é o cristianismo, e também em relação ao dia, sobretudo ao dia de culto de reunião. Lucas capítulo 24, eu gostaria que um de vós, por favor, pudesse, e agora já somos muitos, Lucas capítulo 24, no versículo 1. Quem é que pode ler, por favor, em voz alta, Lucas capítulo 24 e versículo 1? Ora, é claro que este primeiro dia da semana é o dia... Ninguém caiu, pois não? Não há problema, não. Este primeiro dia da semana é o dia que se segue aqui. Ao último da semana anterior, não é? Quer dizer, é evidente, se é o primeiro, não é? Então, se é o primeiro dia da semana, significa que está a seguir ao último. E qual era o último? Era o sábado, não é? Portanto, o primeiro dia da semana, não há dúvida nenhuma que o primeiro dia da semana é o domingo. Por vezes, enfim, na história do cristianismo surgiu esta questão, mas porquê é que os cristãos se reúnem ao domingo? Porque normalmente associa-se o sétimo dia ao Sabat, ao dia de descanso. Para os judeus era o sétimo dia. E porquê? Porque tinha sido o sétimo dia o dia em que o próprio Deus, para dar o exemplo, também tinha descansado, não é? De onde é que vem esta ideia e esta ordenança, este mandamento bíblico do descanso? É de que reservemos um dia de descanso, assim como Deus também o fez para dar o exemplo. Claro que Deus não precisava descansar, não é? É evidente, é uma questão de exemplo. O livro de Gênesis diz que Deus, vendo que tudo estava bem feito, muito bem feito, avaliou então a sua criação. Claro que são palavras humanas, obviamente, mas Deus avaliou o seu trabalho, avaliou a sua criação, e o que é que fez a seguir? Descansou. Claro que Deus não precisava descansar, mas isto é um exemplo. E, portanto, a partir daí, o sétimo dia, o sábado, era o dia do descanso. Ora, pareceu aos cristãos que, muito bem, aos primeiros cristãos, muito bem, que deveriam continuar a cumprir este mandamento de Deus e, portanto, continuaram a reservar um dia específico para congregar. Qual é esse dia específico? É o dia em que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. E porquê? Porque era exatamente este o dia que marcava este Novo Testamento, esta nova era. No primeiro dia da semana, ainda de madrugada, as mulheres, levando os aromas que haviam preparado, encontraram o túmulo vazio. E é por isso, então, que a partir deste momento, os cristãos reservam este dia. Nos tempos modernos, seria impensável um cristão deixar de trabalhar, por exemplo, na sua profissão, porque é obrigado a tal, e dizendo que tem de cumprir o domingo. É evidente, nós temos aqui irmãos ou irmãs que têm profissões que não lhes permite descansar ao domingo. Não é importante o dia. Aliás, o Senhor Jesus disse que não é o sábado que é dono de Deus, mas o Senhor, Deus, é que é
o Senhor do sábado. E, portanto, é isso mesmo. Não é importante o dia. É importante, no entanto, que nós reservemos um dia para, sobretudo, pensar nas coisas de Deus. Claro que a Igreja, sobretudo, ainda se reúne, sobretudo, ao domingo. Acho que é importante nós também sermos uma igreja de futuro e pensarmos que temos de criar também condições para que irmãos que não podem deixar de trabalhar ao domingo, ainda assim tenham a possibilidade de congregar. Mas por isso mesmo é que temos de pensar numa igreja eclética, uma igreja que possa pensar nestas situações todas. Mas é claro, então, no versículo 1 do capítulo 24, que o primeiro dia da semana é o domingo. Foi o dia em que as mulheres constataram, e depois Pedro e João, constataram que o túmulo estava vazio. A partir deste momento, este é o chamado dia do Senhor, e porque é o dia da ressurreição. Sim, claro. Por favor, vão falando, está bem? O problema é que a palavra sábado faz parte agora, é um nome de uma semana. Mas quando Deus disse 6 dias trabalhará E ao sétimo descansará, não havia calendário. Não havia segunda-feira, nem terça-feira, Claro. quarta-feira. Portanto, o princípio é este: 6 dias trabalharás e ao sétimo descansarás. Por acaso, em português é sábado, mas há outras línguas que não têm esta palavra sábado. E além disso, não havia calendário nessa altura, não é? O calendário foi depois feito muito depois, e vários calendários até. Portanto, sendo assim, nem aqueles que agora dizem que têm que descansar ao sábado cumprem, porque se diz 6 dias trabalharás e agora a semana é de 5 dias, já não estão a cumprir. Não é? Sim, claro. Aliás, Não trabalhar nos outros dias todos. já agora, uma nota histórica, e é por isso que nós temos de perceber muito bem que às vezes uma errada compreensão das Escrituras muitas vezes é usada sobretudo com outras finalidades e às vezes até económicas do que... Por exemplo, houve muitos cristãos a defender a escravatura, não é? Houve muitos cristãos a defender exatamente quando os primeiros trabalhadores começaram a lutar pela chamada Semana Inglesa, não é? Houve muitos cristãos que disseram, não, isso não é bíblico, não é? Porque a Bíblia manda trabalhar 6 dias, não é? Quer dizer, claro que eles estavam sobretudo a pensar nos testões, não é? Era sobretudo o patronato, não é? Paulo diz que agora não há dia. Claro. Nós cristãos, realmente, o nosso grupo, digamos, as nossas denominações evangélicas, não Santificamos dias. santificamos Claro. Não é como os adventistas usam o sábado. O cristão não usa o domingo assim. Claro. Não é nenhum dia, não há dias. Pode descansar a segunda, a terça, a quarta, a quinta. O que interessa É o descansar e reservar um tempo na semana para pensar sobretudo nas coisas de Deus. Sim, irmão Belo, faz favor. Estava a pensar no dia do Senhor, que já foi mencionado. O Senhor Jesus Cristo é o nosso repouso. Se observarmos um certo conteúdo dos Hebreus anteriores, é chamado entrar no repouso. Ele criou o sábado na antiga aliança para o cumprimento da lei, mas criou, nós estamos a repousar em Cristo. E nós vamos repousar as obras que ele fez, tal e qual como ele repousou das suas. Muito bem. Porque o dia do sábado era o dia de cumprimento da primeira aliança e o povo hebreu continua a fazê-lo, claro, na sua incredulidade no Novo Testamento de Cristo, mas o povo nascido de novo no cristianismo reconhece que foi o dia da ressurreição do Senhor. Foi o dia em que começou o testemunho público da ressurreição. Exatamente. E é o repouso do Senhor. Muito bem. Estávamos todos lá em casa e ele gravava tantas vezes ri, tantas vezes ri, fez um novo eco, mas eu estou a repousar em Cristo. As obras estão feitas, ele agora cativou o meu coração e pelo Espírito Santo dirige o meu viver. Eu estou a repousar em Cristo. todos os dias são todos. Muito bem. Sim. O problema é esse, é o dia do Senhor, chama o dia do Senhor no domingo, porque muitas vezes as pessoas lembram só do Senhor no domingo. Isso é, exatamente. Então, isto é que é a nossa escola bíblica dominical. Já tinha saudades. É isso mesmo. É isso mesmo. Pois, sim, Luís, peço E o desculpa. dia do Senhor para nós é todo o dia.
Exatamente, claro. Exatamente. Claro, irmão Fernando Silva, claro. O Senhor Deus disse que ao sétimo dia descansava. E era tão rigoroso observar o dia de descanso. Quem o não fazia cometia um pecado contra Deus. Uhum. E não sei até se seria aplicada a sentença de morte a quem não sei, não tenho a certeza. Mas era rigorosíssimo o respeitar o dia de descanso. Uhum. Em relação a hoje, são todos iguais. Se a semana tiver 48 dias, Pois, mas como cristãos, o que importa, sobretudo, é, por um lado, esta regra do descanso, não é? E às vezes nós não cumprimos isso por razões profissionais, muitas vezes, não é? Por razões profissionais, porque temos de acabar um trabalho, porque vou aproveitar este dia para fazer qualquer coisa. Não estou a dizer que eu também já não o fiz. Agora, é importante pensarmos que esta ideia do repouso, do descanso, é importante não só do ponto de vista espiritual, não é? Do ponto de vista da congregação, de estarmos juntos, mas também do ponto de vista físico. Não é? É também importante descansarmos, faz parte da nossa higiene o descanso. Agora, este dia que estamos a falar, e muito obrigado pelas participações de todos, de facto assim é muito mais fácil a Escola Bíblica Dominical, já passaram 30 minutos, não é? Mas vamos avançar, e muito obrigado pelas participações de todos. E sempre que queiram, por favor, intervenham. Este dia, no entanto, não foi um dia normal. Este primeiro dia da semana não foi só o primeiro dia de uma semana. Foi o primeiro dia de uma nova era. Foi o primeiro dia do Novo Testamento, se quisermos. É um dia marcante. Os 2 dias anteriores foram dias tumultuosos, principalmente a sexta-feira. A sexta-feira, o dia em que o Senhor Jesus disse está consumado, nós não vamos ler, mas se quiserem ir procurando nas Bíblias, João capítulo 19, Lucas não diz estas palavras, mas João refere exatamente este pormenor. O Senhor Jesus declarou está consumado, João capítulo 19 e versículo 30. É curioso que o evangelista Lucas não fala do dia de sábado, passa, portanto, de sexta para domingo, mas sabemos que o único registro que temos do que se passou, que foi muito pouco, mas foi significativo, é em Mateus. Mateus é o único evangelista que nos fala do dia de sábado. Mateus capítulo, se quiserem também procurar, Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66. É curioso que quem se lembra das palavras de Jesus que iria ressuscitar não são os discípulos. Quem se lembra das palavras são os fariseus. É muito interessante esta ideia. Os cristãos, os discípulos, não é? E quando falo dos discípulos não falo necessariamente dos 12 só, dos 11, não é? Mas falo das mulheres, de todos aqueles que de alguma maneira já tinham aceitado que Jesus era o Messias, estavam provavelmente escondidos, estavam atordoados, estavam... Exatamente, medo, pânico, que se calhar já aconteceu connosco. Não estamos a criticar ninguém, nem estamos a olhar para aqueles desgraçados, como é que é possível. Não, provavelmente já aconteceu connosco. E por isso mesmo é interessante que a única reação é das autoridades. Vejam que, aparentemente, o cristianismo estava abafado, estava em pânico. Ora, isto é uma lição para nós, em choque, exatamente, isto é uma lição para nós. Até que ponto, se calhar, é que esta pandemia também nos pôs em choque, não é? É preciso estarmos atentos em relação a isto, não olhar para a Bíblia com a lógica da crítica. É tão fácil criticar os discípulos, foram-se esconder numa casa. Não, vamos olhar para nós, de que maneira é que estes acontecimentos podem também contribuir para que nós, de facto, reajamos. O único registro que temos é da oposição, é de que os fariseus lembraram-se que Jesus podia ter disse que ia ressuscitar e, portanto, Pilatos disse, não, ponham lá uns guardas
ponham lá os guardas a vigiar o túmulo, não é? Sabemos que nada disto, de facto, foi suficiente para impedir a ressurreição de Jesus, mas é uma nota interessante. Chegamos então ao primeiro dia da semana. Chegamos a Lucas capítulo 24 e versículo 18. E, portanto, eu agora ia pedir que um de vós, eu sei que é uma passagem um bocadinho grande, mas eu acho que vale a pena nós lermos e é bom também que nos habituemos a ler o texto bíblico, não é? Lucas capítulo 24, versículos 18 até 24, está bem? Quem puder ler, Lucas capítulo 24, versículos 18 até 24. Quem pode ler, por favor? E um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Muito obrigado, Mauri. Certamente muitos de nós já lemos esta passagem. Eventualmente já ouvimos muitas pregações sobre este acontecimento. Não quero inventar a pólvora, mas gostava nesta manhã de vos desafiar a olharmos para esta passagem olhando para 4 aspectos que são sugeridos pela história, pela passagem, mas que gostava que nos redirecionasse para cada um de nós. Não interessa quem está ao nosso lado, à frente, atrás, não interessa nada do passado, interessa neste momento. Vamos olhar para esta passagem olhando a 4 aspectos que me parecem muito interessantes. Em primeiro lugar, gostava de vos desafiar a olharmos para o sentimento. Quem são estes 2 homens? Nós não temos muita informação nos Evangelhos acerca destes 2 homens. São conhecidos na tradição, e claro que é uma tradição com base bíblica, são conhecidos como os 2 discípulos a caminho de Emaús. É muito interessante, não é? 2 discípulos a caminho de Emaús. O que é que nós sabemos, enfim, que nos pode ajudar talvez a compreender um bocadinho este acontecimento? Primeiro, Emaús era uma cidade que ficava a cerca de 11 quilómetros de Jerusalém. Uns terão o passo mais apressado, exatamente, uns terão uma povoação, não é? Obrigado. Com um passo mais apressado chegarão mais rápido, alguns até o farão calmamente a correr, sim. Estes 2 discípulos, há quem queira, às vezes, juntar ao próprio grupo dos 11. Exatamente. Porque se fossem 2 discípulos que só aparecessem de vez em quando, talvez que os 9 que estavam lá, digamos assim, então, não dessem tanto crédito ao testemunho dele. E também as senhoras não tinham tanta credibilidade ao dizer que ele tinha ressuscitado. Exatamente. Porque eles mesmos disseram para Jesus. Também algumas mulheres ouviram e disseram que ele tinha ressuscitado. Qual é a base? Sim, qual é a base para nós pensarmos que isso pode ser assim? Diz o versículo 18, 2 deles, não é? Aliás, o versículo 13, 2 deles. De facto... exatamente, sim, Sara, sim. Exatamente, sim. Claro. Exatamente, sim. Exatamente, sim. Exatamente, sim. Não eram dos 12, 11, depois de Judas, eram discípulos e, portanto, na realidade não está lá a dizer discípulos, não é? Até porque a palavra discípulos é usada no texto bíblico para os 12, não é? Agora, o que é que nós percebemos? Que são
pessoas que pelo menos eram daqueles que andavam com Jesus. Estariam a regressar a casa. Estariam, não estavam, não é? Agora, não sabemos ao fim de quantos dias, quantos meses, quer dizer, não sabemos. Sabemos que eles estavam de regresso à sua morada, em Emaús, que era então a cerca de 11 km. Estava eu, então, só para percebermos um bocadinho, eu não sei como é que seria connosco, não é? Às vezes eu imagino-me, e se fosse eu ali? Não sei qual seria o diálogo com quem eles não sabiam quem era, não é? Só depois a sua mente se abriu. Não sei quanto é que demorava cada um de nós a fazer 11 km a andar e a falar com alguém. 2 horas? Exatamente. Eu pensei nisso. É exatamente isso. É a distância até Maiorca. Foi exatamente o meu. Claro que não sei porque nós pensamos nisso e não pensamos para o outro lado, não é? Não sei quantos quilómetros é que será, por exemplo, para a Costa de Lavras, mas se calhar também é mais ou menos 11 quilómetros, não é? É mais ou menos. Portanto, é isso, não é? Quer dizer, quanto é que demoraria a pé? Mas será ali que 2 horas, mais ou menos, não é? Ficar um bocadinho mais, não sei. Foi o tempo que estes homens tiveram para conversar com Jesus. 2 deles a caminho de Emaús, diz o versículo 13, para uma aldeia distante de Jerusalém, então os 60 iam conversando. Mas reparem, a primeira lógica que eu gostava de vos transmitir na lição de hoje é qual era o sentimento destes homens quando estavam a conversar com Jesus. Está lá escrito. Mas está no texto, tristeza. Agora, vamos deixar os discípulos. O nosso sentimento qual é o nosso sentimento em relação ao túmulo vazio? Na vida diária. Todos os dias, como é que nós andamos na rua? Nós andamos como estes 2 a caminho de Emaús? Na realidade, eu no outro dia cruzei-me com o Francisco, ele não me viu, mas ele ia pôr o lixo. Coitado do Francisco, Fátima, sempre carregado. Não, estou a brincar. Nós somos vizinhos e eu passo muitas vezes pelo Francisco. Ele ia muito carregado com o cãozinho e com o saco do lixo, não é? Bem, às vezes é com o telemóvel, mas pronto, tudo bem. Mas quando nós passamos uns pelos outros, mesmo sem ninguém nos estar a ver, qual é o nosso semblante? Será que não é muitas vezes de preocupação, de tristeza, de dor? Eu acho que nós temos de mudar. Pois. Não, normalmente. Pois vai na sua, é isso mesmo, e vai na sua e é que eu estou a dizer isto porque muitas vezes as pessoas, bem, para já dizem que eu não cumprimento, mas a Paula sabe que eu sou mesmo distraído. Se eu passar por alguém, por favor, não é por nada. Uma vez eu ia a correr e ouvi uma voz, então já não dizes nada, e era o Marcos. Portanto, era o Marcos, né? Portanto, na realidade é isso. Mas quando nós vamos, será que não vamos tão absortos nos nossos pensamentos? Qual é o nosso sentimento perante o túmulo vazio? Será que, eu sei que nós temos preocupações, claro. Vão-me dizer assim, mas se eu andar com cara alegre sou um pateta, sou um idiota, não é? Porque então eu tenho tristeza, eu tenho dor, eu estou a sofrer e vou sorrir. Claro que não é um sorriso de pateta, não é um sorriso idiota, mas é um sentimento. Aqueles discípulos estavam tristes, os seus rostos, diz o texto bíblico, os seus rostos eram rostos entristecidos. De alguma maneira eu penso que nós temos também de pensar nisto em relação a nós. Será que o túmulo vazio gera em nós um sentimento de vitória? Gera em nós um sentimento de alegria? Claro que não é uma despreocupação, não é amanhã eu tenho uma conta para pagar e estou aqui alegre porque amanhã logo se vê. Não é isso que estou a dizer, mas
o nosso sentimento deve ser um sentimento condizente com o facto do túmulo estar vazio. E isso dá-nos a confiança para acreditarmos que, pedindo a Deus, se for da sua vontade, Ele certamente encontrará, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, obviamente, mas certamente encontraremos uma solução para o problema que estamos a passar. Cada um de nós tem um problema, cada um de nós tem uma preocupação. Algumas podem ser resolvidas amanhã, outras se calhar nem tanto, mas acredito então que o nosso sentimento não deve ser um sentimento de rosto entristecido, deve ser um sentimento de rosto alegre, porque o túmulo está vazio. Aqueles homens, de facto, estavam entristecidos. A segunda ideia que gostaria de partilhar convosco é, se repararem, parte de uma ironia. Qual é uma das perguntas que aqueles homens fazem a Jesus? Mas tu és o único, versículo 18, tu és o único que ignoras as ocorrências destes últimos dias. É uma ironia, não é? Eu sei que alguns de nós somos mais irónicos do que outros naturalmente. Alguns de nós utilizam mais a ironia do que outros. É verdade. A ironia para já é uma figura de estilo e é uma forma também de comunicação, não é? Passamos por uma pessoa que está visivelmente mais gorda, não é? E dizemos assim, ui, que magrinha que tu andas, não é? Quer dizer, isto é ironia, não é? E alguns utilizam esta ironia de uma forma provocante, de uma forma até assintosa, de uma forma de ataque, não é? Outros são irónicos naturalmente, às vezes até sem saberem muito bem, mas certamente alguns serão mais irónicos que outros. Estes discípulos foram irónicos com Jesus. Agora, reparem que a ironia é, mas tu és o único, não é? Quer dizer, como é que é possível tu ter estado em Jerusalém e não saberes o que é que aconteceu? Agora, na realidade, aquela ironia era uma ironia tola, porque, na realidade, quem é que não sabia o que é que tinha acontecido? Eram eles, não é? Porque, afinal, eles estavam a ser irónicos sabemos, com Jesus, não é? Tu és o único que não sabe do que aconteceu, mas, na realidade, quem é que não sabia tudo o que tinha acontecido? Eram eles, porque eles não sabiam que Jesus tinha quê? Ressuscitado. Ora, isto deu-me para pensar que muitas vezes, provavelmente, nós estaremos com falta de informação. O facto de sermos cristãos, o facto de sermos crentes, o facto de virmos à igreja, não significa, e agora de coração aberto, é para mim que eu estou a falar. Não estou... Sabem bem que não estou a dizer nada, não estou com o pensamento em ninguém, nada disso. Mas estamos a investir no estudo da palavra. Sejamos honestos connosco próprios. O que é que nós temos feito, de facto, para investirmos no estudo da palavra? Não é só, daqui a pouco vamos cantar sobre isso, não é só vir à igreja, não é só cantar uns hinos, não é só tudo o resto que está bem feito. Não estou a anular nada do que está bem feito. Mas será que nós estamos a investir no estudo da palavra? É que eventualmente estaremos a ser irónicos com Deus, eventualmente até estaremos a ser como estes discípulos, estes dois, a caminho de Emaús. Estamos eventualmente a tentar ser engraçados com Deus, mas na realidade o que nos está a faltar é informação. E essa informação vem através de quê? Através do estudo da palavra. Temos um plano, o Boletim O Pescador tem lá um plano para lermos a Bíblia num ano. Não é importante que seja necessariamente aquele plano. Poderão dizer, mas eu não quero ler a Bíblia num ano, eu prefiro ler um versículo de cada vez. Assim seja, mas estamos de facto a lê-lo, estamos a estudá-lo, estamos a buscar a informação na Bíblia que nos permita viver de acordo com aquilo que Deus quer, estamos de facto a investir no estudo da palavra. Este é um desafio que vou fazer à igreja nos próximos meses, na nossa igreja pós-pandemia, é exatamente que nós investamos no estudo da palavra. Mas vou desafiar-vos a que investamos na palavra, mas estudando com alguém que não conhece a palavra de Deus. É assim a forma de nós ficarmos mais ricos, mas também partilharmos aquilo que vamos estudando com alguém que nós escolhermos e que queira connosco iniciar este processo. É um desafio para o último trimestre deste ano, depois vamos falar mais sobre isso. Mas reparem, esta ironia partiu de falta de informação. A pergunta é, será que eu também estou com falta de informação? Será que eu estou a investir o suficiente no estudo da palavra? A terceira ideia... Sim, irmão Fernando Silva, faz favor.
Eles estavam tristes. E Jesus restaurou o ânimo deles, tanto é que eles até não ficaram lá, voltaram para Jerusalém. Assim como também restaurou a Pedro por ter pecado. Jesus restaura. Claro, claro. Quando a pessoa está necessitada e restaura. Claro. Portanto, tenho tido essa experiência. Muito bem, exatamente, muito bem. A terceira proposta, o terceiro desafio que vos ia colocar nesta manhã tem a ver com aquilo que, e este era um exemplo muito usado, algo muito usado, está um telemóvel a fazer interferência. Este é uma forma muito usada por Jesus, que é perguntar, deixar que as pessoas respondam. Agora reparem, estes dois homens, certamente bons homens, tinham deixado as suas casas, tinham ido a Jerusalém, sabiam alguma coisa, mas reparem, como é que eles falam acerca de Jesus? Eles dizem fundamentalmente três coisas. Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, correto? Está certo? Sim, senhor, Jesus era Nazareno, foi profeta e foi poderoso em obras e palavras. Depois disseram uma coisa a seguir: as autoridades mataram-no. Também está correto, não é? Depois estavam esperançosos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Quer dizer, se repararem bem, há aqui uma grande dose de verdade, mas falta o tal clique, não é? Falta o tal link, a ligação, falta uma clara compreensão, um claro discernimento das coisas espirituais. Ora, isto é também para nós, não tem nada a ver com a nossa salvação. Aquele que sabe que está certo em Deus, o Senhor Jesus disse que ninguém me poderá tirar os meus filhinhos das minhas mãos, não é? Portanto, nós estamos seguros em Cristo, temos a salvação. Não estou a pôr em causa, obviamente, a salvação de ninguém, nem a minha, nada disso. Temos a certeza da salvação e essa é uma base bíblica poderosa que nós podemos encontrar em Romanos capítulo 8. Ninguém nos poderá separar do amor de Deus. Estamos seguros em Deus. Agora, será que sempre temos um claro discernimento das coisas espirituais? Será que, mesmo como crentes, não somos como estes dois homens que não discernem as coisas espirituais? Nós pensamos com olhos ainda humanos. Eles estavam à espera de qualquer coisa que o Senhor Jesus não era. Eles estavam à espera de um redentor físico, político, militar de Israel. Ora, não era isto o que o Senhor Jesus queria. Ele queria apresentar-lhes o reino, algo que é espiritual, na nossa vida diária, quando temos algum assunto a resolver, quando temos alguma coisa a fazer. Será que não pedimos a Deus com estes olhos ainda sobretudo humanos que nós temos? Não tem a ver com salvação. Tem a ver com a nossa postura, o nosso discernimento, a nossa clara compreensão acerca das coisas espirituais. É que eles não tinham toda a informação. Uhum. Eles sabiam que ele ia ser crucificado, Uhum. mas não falam da ressurreição. Uhum. Sabiam que ele ia ser crucificado, mas não sabiam, ou não perceberam. Mas tinham informação. O Senhor Jesus disse muitas vezes. Aliás, reparem que eles têm informação suficiente, porque a quarta coisa que eles dizem é tão... Eu vou terminar. Mas é tão dúbio. Eu parei aqui muitos minutos. Eles, a certa altura, falam em 3 dias. Não é? Estivemos em Jerusalém 3 dias e ele, afinal, não aconteceu nada. Não é? Quer dizer... De onde é que vem esta história dos 3 dias? Portanto, eles tinham informação. De alguma maneira havia qualquer coisa que os fazia ter ficado em Jerusalém 3 dias. Isto para nós, e eu pensei muito nisto durante esta semana, tem a ver com a nossa expectativa. E tem a ver com a nossa vida, mas também tem a ver com a vida da nossa igreja. Qual é a expectativa que nós temos em relação àquilo que Deus quer fazer na minha vida?
Qual é a expectativa que eu tenho em relação àquilo que Deus quer fazer na nossa igreja? Será que estamos a desistir facilmente? Estes homens desistiram, não ficaram até ao fim, não se aperceberam que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Mais uma vez, não estou a falar de salvação, estou a falar daquilo que é a nossa vida com Deus. Qual é a minha expectativa daquilo que Deus quer fazer na minha vida? Qual é a minha expectativa em relação àquilo que Deus quer fazer na vida da minha igreja? Agora, será que nós estamos a caminho de Emaús também? Será que estamos a desistir? Estamos a deixar Jerusalém? Estamos a abandonar cedo demais aquilo que Deus quer fazer em nós? Eram então estas 4 ideias que eu gostaria de compartilhar convosco a partir desta história do caminho de Emaús. Só mesmo para finalizar, gostava só que algum de vós, por favor, ou alguma, evidentemente, é muito rápido, vamos demorar 1 minuto, mas versículos 25, 26 e 27, só para terminar. Lucas capítulo 24, versículos 25, 26 e 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Muito bem, muito obrigado, Fátima. Versículo 25. Então Jesus lhes disse, nécios no sentido de loucos, mas no sentido de, aqui não é o louco... tolo, pois, mas não é tolo no sentido tolo, nem nécio, não é falho de entendimento, é falho de entendimento das coisas espirituais. É nesse aspecto, e é isso que quer dizer tolo ou nécio, aquele que não compreende as coisas de Deus. Diz o versículo 26, não sei, onde é que está estas coisas? Agora falhou, onde é que está? 25, não é? Estas coisas... Que coisas são estas? É exatamente perceber que o cristianismo, que a vida espiritual, que a vida com Deus não tem os padrões do mundo. É muito difícil às vezes até para nós percebermos quais são estas coisas. E porquê? Porque pensamos numa lógica mundana neste caso de mundo. O que é para o mundo o sucesso? É a vitória, é atingir objetivos. Não conta o processo até chegar lá. Desde que eu tenha cumprido o meu objetivo, seja a riqueza, seja a fama, seja a glória, seja a beleza, um dos programas que de vez em quando estamos a fazer zapping, nós vemos, é aquele programa que fala das pessoas que fazem alterações estéticas. Não sei se costumam ver estes programas. Pessoas que querem ser Barbie, e que querem ser Madonna, e que querem ser até um gato, não é? Fazem as coisas mais incríveis possível para atingir o seu objetivo. Claramente se percebe que a maior parte das vezes aquilo não resulta, não tem sucesso, mas de qualquer maneira o que importa é o sucesso, é chegar ao objetivo. Não interessa o que se faz ao corpo, não interessa tudo aquilo, não interessa o processo. Ora, se nós repararmos qual é o processo de Cristo para chegar à vitória, é o sofrimento, é a morte. E isto não era compreensível nem para os judeus, nem é hoje compreensível. É um trajeto provavelmente ao contrário. Porquê? Porque nós pensamos numa glória do ponto de vista humano. Agora, se repararmos, é exatamente para atingir a glória, e aqui o processo é que é importante, que o Senhor Jesus teve de sofrer. O Senhor Jesus teve de morrer. Não foi um mártir, como já dissemos, porque tinha um objetivo. E qual era o seu plano? O plano era exatamente a glória. A glória que é o reino de Deus, que é a segunda vinda. E, portanto, isto só é possível através de Jesus, o Messias. Ora, quando vemos então nos versículos 25, 26 e 27, que Jesus explicou, Jesus respondeu, primeiro fez perguntas, e depois respondeu e apresentou-lhes então, eu não sei, mas certamente cada um de nós não se importava de fazer aqueles 11 km a pé a caminho de Emaús, não é? Eu acho que cada um de nós dava muito, ou se calhar quase tudo, para ter esta possibilidade de em 2 horas ouvir da parte do Senhor explicar tudo. Diz os versículos 26 e 27, que começando por Moisés, eu acho que aqui o Senhor Jesus também mostrou
que é uma coisa que eu não tenho, porque hoje não cumpri, é a assertividade, não é? Eu não sei como é que se pode falar no Velho Testamento em 2 horas, mas o Senhor Jesus também mostrou que nesse aspecto ele era muito cuidadoso, era muito assertivo, não é? Ele explicou tudo no caminho de Emaús, em 11 km explicou tudo. É também um esforço que nós devemos fazer. Finalmente, o reconhecimento. De facto, dos versículos 28 a 31, os olhos abriram-se e aqueles 2 homens perceberam que estavam a falar com Jesus, perceberam então e reconheceram com os olhos abertos a sua dimensão e colocaram-se à disposição também para pregar. E é isso exatamente que nos deve motivar, é a proclamação, é nós falarmos então acerca do túmulo vazio. A pergunta que fica para a semana é: vou passar mais tempo com Deus para o compreender melhor e à sua verdade? Eu repito, vou passar mais tempo com Deus para o compreender melhor e à sua vontade? Fica então, e a sua verdade, fica então esta pergunta para a semana. Vamos, sem intervalo, vamos passar então para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E queremos dar as boas-vindas àqueles que estão a ver-nos na internet, em suas casas, e também àqueles que estão aqui presentes connosco. É muito bom estar convosco, é muito bom ter-vos na nossa casa de oração, é muito bom reencontrar a família e poder olhar para vós. Damos as boas-vindas à Carla e aos seus pais. Na semana passada falei com ela por mensagem e estamos muito felizes porque os irmãos estão connosco, que se sintam bem, que sejam parte da nossa família. Também queremos dar a boa-vinda à Rosa, que teve uma semana de voluntariado num acampamento, de muito trabalho, mas sabemos que tudo correu bem, todos estivemos também a orar. De resto, temos a nossa prata da casa, o Caleb, finalmente conseguiu estar presente connosco e quero pedir essencialmente 2 motivos de oração. Pela mãe do Caleb, que está em Cabo Verde, Santo Tomé, desculpa, e também pela nossa irmã Esmeralda, que está internada então desde sexta-feira. Para estes dois irmãos nossos, pedimos as vossas orações, que não se esqueçam destes 2 irmãos durante a semana, durante o dia de hoje. Ok. Vamos então... A irmã da namorada, a Karina, a Gisela Rodrigues. Vamos então orar pela Gisela Rodrigues, que vai então ser operada. Nós vamos então... Okay. Pronto. Também agora a irmã Madalena deu-nos a conhecer o pastor também Elton Júnior e a sua esposa, que estão com Covid e estão em estado... Especialmente ele está em estado crítico. Vamos então orar e vamos louvar o nome do nosso Deus. Eu sei que muitos dos nossos irmãos tinham saudades dos nossos hinos e hoje trouxemos um hino, para a semana traremos outro hino. Vamos então cantar o nosso hino. Reinos deste mundo seguirão as suas leis.
nos possa dirigir numa palavra de oração, pedindo a bênção para tudo o que nós vamos fazer a seguir. Vamos orar. Amém. Eu vou pedir de seguida que possamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 6, dos versos 17 a 26. E eu vou pedir a um irmão que o possa ler em voz alta, e o irmão que se oferecer para ler, eu pedia que pudesse vir até nós, ou eu poder passar o microfone para que os irmãos em casa possam também ouvir a leitura desta passagem. Alguém se oferece para ler? Francisco, vamos ler? E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque deles saía poder, e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Obrigada, Francisco. Como nós podemos ver, estes homens enfermos com dificuldades procuravam Jesus. Será que nós estamos a procurar Jesus? Eu tenho algumas informações para vos dar. Essas informações têm a ver um bocadinho com o nosso lema. O nosso lema é fazer Deus sorrir com a nossa vida, é fazer Deus sorrir com a nossa casa de oração, é fazer Deus sorrir como família, que somos família de Deus. Todos nós, eu pedia ao nosso irmão tesoureiro, ao nosso irmão Luís, que também tem cuidado das nossas economias, das economias da Casa do Senhor, que pudesse fazer então o levantamento das ofertas, enquanto eu vou fazendo o apelo. Nós estamos então numa casa de oração renovada, numa casa de oração transformada, mas estas transformações trouxeram algumas despesas à nossa comunidade. E esta é uma responsabilidade da nossa comunidade. Mas o apelo é para que todos aqueles que nos queiram ajudar o possam fazer e possam contribuir para que em breve possamos ter tudo pago, possamos ter as nossas despesas realmente concluídas. E nós fazemos o apelo a todos aqueles que vós que ainda não fizeram as vossas especiais ofertas, os possam fazer. Para aqueles que nos estão a ver
através das redes sociais. Eu poderei dizer o IBAN, poderão entrar em contacto connosco ou farão também passar o IBAN como nota de rodapé. E, portanto, eu passo a dizer, é o PT 50 0045 30 53 40 22 17 23 69 048. Nós, depois destas obras, queremos avançar para a sala das crianças, porque elas são o mais importante da nossa igreja e porque elas são o futuro da nossa igreja. E nós precisamos de continuar. As nossas crianças neste momento estão reunidas com a sua professora e é muito bom perceber que estão também a ser educadas, que estão a ser formadas na palavra do Senhor. E também é importante nós darmos às crianças aquele ar renovado que elas tanto precisam. Mas é importante contribuirmos, é importante darmos tudo aquilo que é dado é para nosso Deus. Eu vou pedir ao irmão Luís que possa vir até aqui para que nos possa dirigir numa palavra de oração. Damos-te graças, Senhor, por podermos estar aqui presentes, orando e louvando o teu nome, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela proteção que tem-nos dado até hoje. Através destes meses, longos meses, com esta pandemia, tens cuidado de nós. Obrigado, Deus. Obrigado também, Deus, por estes dízimos e ofertas agora recebidos, portanto, por estes irmãos. Que estes dízimos e ofertas sejam unicamente, exclusivamente aplicados na tua obra. Tudo isto peço e oro em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Também a nossa igreja tem página no Facebook, continuam a ser publicados o nosso boletim, tem sempre um artigo de opinião, semanalmente há um irmão que faz um artigo de opinião e, portanto, devem utilizar o nosso boletim, devem divulgar pelos vossos amigos, devem entregar aos nossos colegas de trabalho, aos nossos vizinhos, tentem criar laços através também do nosso boletim. Estamos também nas redes sociais e através do canal do YouTube, através da página do Facebook, divulguem, inscrevam-se na página e deem a conhecer esta página também aos vossos familiares, aos vossos colegas e aos nossos amigos. A nossa irmã Arminda está ali, eu agora estava a vê-la. Bem-vinda, irmã Arminda. Ela era das primeiras que queria estar presente, entretanto ficou doente, mas hoje está aqui, é muito bom tê-la connosco. Obrigada, irmã. Vamos cantar. Tal como o Theo disse, os homens ficaram tristes com a notícia. E nós hoje, ao cantar, há pouco eu estava a olhar para vós e vi alguns com semblante ainda triste. E quando estávamos a ensaiar, eu também disse, só nos falta ter caras alegres e caras bonitas. Portanto, vamos fazer o teste, vamos cantar e vamos realmente olhar para o que esta letra nos transmite. Tu queres seguir o teu caminho, queres andar na luz do destino, queres falar aos outros do amor de Jesus que por ti morreu na cruz. Como é que nós estamos a reagir ao túmulo vazio? Vamos então cantar. Amor
coro termina dizendo a exclusividade que Deus quer ter. E o tema das nossas pregações tem sido a consagração. E hoje vamos ter a continuidade da consagração. Vamos então ouvir a palavra do Senhor. Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8 diz: Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o sou. Eu sou o vosso Deus. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Romanos capítulo 12 e versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tiago, capítulo 4 e versículo 8 diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. As duas posições, as três posturas. A proximidade com Deus é um alvo para alguns, um desafio para outros, uma idiotice para muitos. Proximidade com Deus. Eu sei que nesta manhã estou a falar com pessoas que têm perante Deus duas posições. A primeira: meu amigo, minha amiga, tens eventualmente lutado com muitas dúvidas. Andas com receio de te entregares a uma ilusão. Talvez até penses, por vezes, que tudo isto só tem como finalidade aproveitarem-se de ti, da tua boa vontade, até do teu dinheiro e outros bens. Já ouviste tanta coisa, já leste acerca de tantos exageros. O que é que eu posso dizer agora que te aproxime definitivamente de Deus? Permite-me, meu amigo, minha amiga, que te apresente 4 simples frases. A primeira é: Deus ama-te e tem um plano que é maravilhoso para a tua vida. João 3,16 na Bíblia diz: todos nós, ou alguns de nós, se calhar muitos de nós, sabemos este versículo de cor. Quem souber de cor João 3,16 pode dizer comigo: Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eventualmente, alguns também conhecerão de cor João capítulo 10, versículo 10, que diz que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, a primeira frase para ti, meu amigo, minha amiga, que estás a lutar com dúvidas, é esta: Deus ama-te e tem um plano que é maravilhoso para a tua vida. A segunda frase: nós naturalmente somos pecadores, não vivemos de acordo com o que agrada a Deus. Portanto, estamos separados de Deus. Não podemos conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Mas Romanos, capítulo 3 e versículo 23 na Bíblia diz: todos pecaram e precisam da glória de Deus. Eu acredito que cada um de nós foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa da nossa desobediência e rebeldia, escolhemos seguir o nosso próprio caminho. Logo, o nosso relacionamento com Deus desfez-se. É o que a Bíblia chama de pecado, cuja consequência é a morte, ou seja, a separação espiritual de Deus. Romanos, capítulo 6 e versículo 23. Ou seja, Deus é santo. Nós somos naturalmente pecadores. Um grande abismo nos separa. Nós estamos continuamente à procura de alcançar Deus e a vida abundante, mas normalmente fazemos-lo através dos nossos esforços. Uma vida reta, as boas obras,
a religião, as filosofias e outras coisas. A terceira frase que gostaria de partilhar contigo, meu amigo, meu irmão, meu amigo, minha amiga, é este. Jesus Cristo é a única solução para nós. Por meio dele podemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Porquê? Porque ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5 e versículo 8. Mas ele não morreu só por nós. Ele ressuscitou dentre os mortos para nós. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 6 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500. Assim, ele é o único caminho. João, capítulo 14, versículo 6. Muitos de nós podemos também dizer esta passagem de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Deus quem tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele, ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em meu lugar, pagando o preço dos meus pecados. Assim, quarta afirmação desta manhã para ti, meu amigo, minha amiga. Precisamos de receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. João capítulo 1 e versículo 12 diz: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora recebemos a Cristo pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Recebemos a Cristo através de um convite que só pode ser pessoal. Ninguém pode abrir a porta por outro. Receber a Cristo implica arrependimento. Significa deixar de confiar na nossa capacidade para nos salvarmos, na nossa habilidade para sermos felizes, crendo que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados, pela fé, por meio de uma decisão pessoal. Mas também sei que nesta manhã estou a falar com pessoas que já têm a felicidade de poder dizer pela graça de Deus, segundo aos Coríntios capítulo 5 e versículo 17, estou em Cristo, sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, agora sim, meu irmão, minha irmã, estás a lutar contra a doença. Tens um sério problema de mau relacionamento com alguém. Não consegues a estabilidade financeira. És vítima de abuso. Talvez até já te tenham dito que a culpa é tua, ou que isso está a acontecer porque é da vontade de Deus, ou quiçá porque estás com falta de fé. A Bíblia diz, e também todos, 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 12, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, o quê? Padecerão perseguições. A palavra do Senhor é clara em enfatizar que não é fácil seguir a Cristo. Vivemos num mundo que de facto não reconhece nem valoriza o amor de Jesus, mas no qual vivemos porque fomos escolhidos para uma vida plena ao seu lado. Servir a Deus e segui-lo implica percebermos que podemos ser perseguidos, afrontados, enfrentar verdadeiras batalhas até alcançarmos a redenção completa no céu. O que é que eu posso dizer nesta manhã que te dê, meu irmão, minha irmã, o ânimo
a determinação para enfrentares as duras batalhas que todo o cristão enfrenta durante a sua caminhada com Jesus. Como já lemos, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Assim, meu irmão, minha irmã, permite-me que te apresente duas bases para a vitória. A primeira é vencer a batalha contra a nossa própria natureza. Apesar de termos aceitado a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, enfrentamos uma duríssima batalha conosco próprios, que a Bíblia chama de carne. Os desejos sexuais, a avareza, os vícios, a mentira, o ódio e outras coisas semelhantes a estas lutam contra o Espírito que todos recebemos ao declararmos o Senhor. E então verdadeiros confrontos são travados. Quantas vezes só na última semana pensaste em te vingares, mas não o fizeste por amor a Deus? Quantas vezes já desejaste mentir para encobrir um erro e fugir ao problema? Em quantas oportunidades já renunciaste ao sexo fora do casamento? Estes e outros exemplos demonstram a luta diária que enfrentam os servos de Deus, que decidem abdicar da sua própria natureza para cumprir a vontade do Senhor, a expressa através da sua palavra. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus capítulo 16 e versículo 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Qual é a renúncia que tens feito por amor de Cristo? Não existe evangelho sem renúncia, nem vida cristã sem o carregar da cruz. Eu repito, não existe evangelho sem renúncia, não existe vida cristã sem o carregar da cruz. 1 João capítulo 2 e versículo 6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E como é que ele andou? Gálatas capítulo 5 e versículo 16, em espírito. A segunda batalha que temos de travar é contra o sistema do mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. Todo o cristão fiel enfrenta necessariamente duras batalhas contra o sistema deste mundo, dominado pelo diabo. Para o mundo é normal a vingança quando se é atacado por alguém. Lucas capítulo 6, versículo 29 dá a perspectiva de Deus. A palavra de Deus ensina que, ao te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. É natural enfrentarmos oposição de alguns amigos, de certos colegas do trabalho. Por vezes renunciamos a convites muito tentadores, porém contrários à nossa fé. Se calhar somos apontados por alguns feitos menos positivos que tivemos no nosso passado. Quando te sentires apontado, acusado, tentado, incompreendido, estás no caminho certo. Jesus disse acerca disto em Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23, como há pouco foi lido pelo irmão Francisco. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Continua firme, mantém a cabeça erguida, mostra a tua diferença em relação a este mundo, sem ter medo das consequências nem dos obstáculos, pois o teu galardão no céu será certamente grande. Para finalizar, quais são
as 3 posturas que gostaria de vos desafiar hoje de manhã. Voltemos ao início. Se continuas a querer aproximar-te de Deus e ficaste impressionado com o facto da vida cristã ser difícil, permite-me aliviar a tua ansiedade e perplexidade com a certeza de que é possível vencer as batalhas atrás descritas. Como? Primeira postura. Em primeiro lugar, permanecer firme na fé. Esta firmeza é obtida através do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10 e versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Em congregação, na igreja, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não só através da congregação, a igreja, mas também através das boas obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago, capítulo 2, versículos 14 e 17. Como permanecer firmes na fé? Através da congregação, através da igreja, mas também através das boas obras. Ou seja, e para finalizar, e vamos então procurar finalizar, vamos perceber que, e posso agora aqui, baralhei-me um bocadinho, está aqui. Em segundo lugar, a segunda posição, a segunda postura, ser perseverante. Estamos quase no fim. A primeira postura é ser firme na fé, ter firmeza na fé. A segunda postura é ser perseverante. Perseverar significa continuar firme, significa prosseguir, significa avançar, significa ter paciência, porque a recompensa virá. A perseverança é tão importante que o apóstolo Paulo explicou o que ela pode originar em Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É a perseverança que ajuda o cristão a amadurecer, crescendo em experiência com Deus. Enfrentemos assim as batalhas, perseverando, porque Deus é fiel e não nos deixará sozinhos. Ele ampara os seus. E, finalmente, a última postura, firmeza na fé, ser perseverante e, finalmente, ter fé. O apóstolo Pedro escreveu inspirado por Deus, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 9. Não és somente tu que passas por lutas, não és somente tu que passas por dificuldades, não és somente tu que sofres e passas tempos difíceis nesta vida. Isso está a acontecer também a alguém que hoje está assentado ao teu lado, aqui na igreja. Mas tenhamos fé, porque temos uma vida nova. E essa vida não tem fim. Já não há condenação por causa do pecado. E podemos viver livres, felizes na presença de Deus. A vida plena que Jesus oferece é eterna. Jesus disse, João capítulo 5 e versículo 24, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Tenhamos fé, porque Deus é fiel e sempre cumpre o que promete. Ele não nos abandona, nem deixa de nos abençoar. Deus ajuda-nos a chegar à glória do céu, vencendo todos os obstáculos no nosso caminho. A minha oração
E, se for possível, gostaria que fosse a nossa oração nesta manhã. Seja qual for a tua posição, possas dizer comigo agora: quero chegar-me a Deus, porque confio e desejo que Ele se chegará a mim. Vamos dizer todos juntos, quem quiser: quero chegar-me a Deus, porque confio e desejo que Ele se chegará a mim. Assim seja. Ser perseverante, ter fé. O coro que nós vamos cantar a seguir chama-se Sossegai. E este coro fala do sossego, da paz que nós podemos encontrar no nosso Senhor, no nosso Deus. E a determinada altura diz: quero estar escondido em ti, estou seguro na tua forte mão. Que realmente seja este nosso desejo, seja esta nossa coragem de entregar a nossa vida para que nos possamos sentir seguros na mão de Deus. Que este coro possa invadir a nossa vida hoje com a paz, com o amor, com a calma que tanto necessitamos para o nosso dia-a-dia e para que possamos enfrentar as nossas batalhas e as nossas lutas diárias. Vamos então cantar. Estar seguro nas mãos do nosso Deus para que possamos descansar. Eu vou pedir à nossa irmã Rosa que nos possa despedir em oração, aproveitando para pedir a bênção para cada um de nós, especialmente pelas nossas crianças. Há pouco eu estava
a vê-las a entrar. Elas estão realmente muito crescidas, parece que há anos que não as víamos, elas estão grandes. Vamos orar pelas nossas crianças, vamos orar pela Sónia, que é a pessoa que consagrou a sua vida para o ensino destas crianças. Vamos também orar por cada um dos nossos irmãos que está aqui presente. O nosso irmão Elson também precisa das nossas orações por motivos de saúde. Vamos orar pela vida de cada irmão que consagrou também a sua vida para louvar e para agradecer o nome do Senhor. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela nossa família, pela família de Deus. Vamos orar pedindo a bênção do nosso Deus para este domingo. Vamos orar. Amém. Nós despedimos de todos os irmãos, aos irmãos e amigos que nos estão a ver através da página do Facebook. Desejamos um bom domingo, um bom início de semana. Obrigado a vós que estiveram presentes, obrigado pelo vosso cuidado e obrigado pelo vosso amor. Graça e paz. Iniciada em 1976 na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos, de trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido, quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades.
A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda, bem-vindo!